Mateus, Marcos, Lucas, João 13, verso de número 30. Vamos ler? Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Amém? Quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, porque nós estamos numa igreja e é costume nosso orar na presença do nosso Pai. Amém? Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus conosco, o Senhor é um Deus que nos trouxe até aqui, Pai, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Nós te entregamos nossas vidas, Pai, te entregamos a vida dos nossos familiares, Senhor, para que o Senhor passe em revista enquanto nós aqui estamos, Pai, para ouvir da Tua voz, Pai. Senhor, não nos despede da Tua presença de mãos vazias, Pai. Coloca da Tua unção, coloca do Teu poder sobre nós e vem trabalhar sobre nós, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. Nós viemos até a Tua casa porque nós ansiamos por algo especial, Pai. Nós ansiamos pela Tua presença, pela unção do Teu Espírito na nossa vida, Pai. Então, Deus, trabalha por nós hoje, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós estamos aqui na casa do nosso Pai, na Rua do Catete, número 54, porque existe algo de especial que será celebrado aqui hoje. Existe um momento, uma liturgia dentro do nosso culto que será feita hoje. Eu não sei se de repente o irmão que entrou por aquela porta sabe o que vai acontecer aqui hoje, mas se você pode e deseja, lembra ele, olha, hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é o dia que nós viemos até a casa do nosso Pai, nós viemos até aqui a Rua do Catete, número 54, para celebrar algo de especial na presença do nosso Deus. Algo esse que vocês podem ver, está aqui à minha direita, está posta a mesa do Senhor. O pão está aqui colocado, o cálice está aqui já feito, tudo preparado para que nós possamos celebrar algo que Cristo deixou para nós e que pediu, algo especial para nós. Afinal de contas, esse texto que nós lemos fala acerca dos últimos momentos ali de Cristo com os seus discípulos. E nesse momento, Cristo celebra um momento de comunhão, um momento ali de adoração, um momento onde eles podem estar juntos. Que momento é esse? O mesmo momento que nós estamos hoje aqui para celebrar. Momento esse chamado de ceia. Momento esse onde nós temos de podermos estarmos juntos e dividirmos, não só da palavra de Deus, mas dividirmos também da mesa junto com Ele. E durante essa celebração, durante esse momento que Cristo teve com os seus discípulos, Ele fez um pedido especial para aqueles homens que estavam ali colocados junto com Ele. Ele falou para aqueles homens, olha, façam isto em memória de mim. Jesus Cristo se vira para aqueles homens e fala, olha, vai chegar um determinado momento que eu já não estarei mais junto com vocês de corpo presente. Vai chegar um momento que eu irei me retirar. Vai chegar um momento que os seus olhos não mais contemplarão o meu corpo físico. Mas eu quero fazer um pedido para vocês. Um pedido especial. Quando vocês forem celebrar outras vezes a ceia, façam isso em minha memória. Jesus Cristo fez um pedido especial para aqueles homens. Ele não pediu naquele momento que eles espalhassem do Evangelho e permeassem o reino de Deus. Não, ele fez um pedido diretamente do coração, falando, olha, lembrem-se de mim quando vocês fizerem isso. Quando vocês estiverem celebrando a ceia sem a minha presença, tragam à memória os momentos que nós passamos juntos. Traga à sua memória o momento, os milagres que nós operamos, as caminhadas que nós fizemos, mas traga à sua memória a minha pessoa. E Jesus Cristo fez esse pedido, assim como Ele nos faz esse pedido que perpetua até hoje. Ele falou, olha, quando vocês estiverem celebrando a ceia, façam isso em minha memória. Jesus Cristo, Ele nos faz, além de tudo, um convite para que nós venhamos a trazer de volta a memória de Cristo às nossas mentes, aos nossos corações. E eu não sei como é você, eu não sei como é esse irmão que está ao seu lado quando faz um convite para alguém. Quando chama alguém para estar junto, eu não sei como é que de repente você reage, mas quando nós fazemos um convite para alguém para estar junto conosco na ceia, no momento ali de celebração, nós geralmente ficamos em casa para receber essas pessoas, sim ou não? Pergunta aí para esse irmão que está do seu lado, quando você chama alguém para na sua casa, você vai embora e deixa a pessoa lá à reveria? E Jesus, Ele fez um convite, olha,
Quando vocês fizerem isso, faça isso em minha memória, porque a minha mesa já está posta. E como um bom anfitrião, eu creio que nessa noite Jesus Cristo fez um convite a você. O Espírito Santo sondou o seu coração e te trouxe até aqui. Deus Pai Todo-Poderoso trabalhou na sua vida e fez com que você viesse até a casa dele, localizado na Rua do Catete, número 54, para fazer algo em memória dele. Fazer algo o quê? Celebrar a ceia do nosso Senhor. E como um bom anfitrião, eu creio que quando ele te convidou para estar na casa dele, ele se faz presente para te receber aqui. Então você veio até a casa do Pai porque o Espírito Santo te trouxe até aqui, porque você respondeu ao convite que Jesus Cristo te fez para fazer isso em memória dele, e você atendeu o convite dele, veio até a casa dele. E eu creio que ao chegar aqui o Espírito Santo já estava presente. Você crê nisso? Eu creio que ao chegar aqui Deus Pai Todo-Poderoso já estava presente. Se você crê, dê glória. Eu creio que Jesus Cristo te trouxe até aqui porque ele tem algo para fazer contigo, além de dividir a mesa, além de estar junto contigo nesse momento. Ele quer falar com o seu coração, ele quer falar com aquilo que você necessita, ele quer trabalhar na sua vida e quer fazer algo de especial. Você ouviu a voz de Deus Pai Todo-Poderoso te chamando para vir até a casa dele. De repente você acha que você chegou aqui fruto do acaso, fruto de um convite, mas não foi bem isso. Foi que você soube atender o chamado da voz do Espírito Santo e veio até aqui fazer algo em memória dele, honrando o sacrifício da cruz do Calvário. Eu não sei se você crê nessa palavra, eu não sei se você crê que você é de Cristo, que você ouve a voz do seu Pai quando ele te chama, mas se você crê nisso, por favor, erga as suas mãos, porque de repente você chegou na casa do seu Pai nessa noite, porque quando o anfitrião te chama, ele se faz presente na casa, sim ou não? Mas quando nós chegamos na casa de alguém que nos convida, diz a moral e os bons costumes que nós temos que levar no mínimo uma Coca-Cola, né? Coca-Cola, não é Dolly, não é Coca-Cola, não é Pepsi, nem Pepsi, é Coca-Cola. Diz a moral, os bons costumes, que quando nós somos convidados, nós temos que levar algo para aquele que nos convidou. E de repente você foi convidado por Cristo para estar na casa dele nessa noite e dividir a ceia junto com ele. E de repente você chegou até aqui e falou, mas eu não tive a oportunidade de trazer nada para o anfitrião. O anfitrião bem me chamou, mas eu esqueci de trazer o meu dízimo, a minha oferta. Eu esqueci de trazer algo especial. Mas você ainda pode entregar algo especial na presença do seu Deus, na presença de Cristo que te convidou, que é a sua adoração, que é o seu louvor, que é o seu simples levantar de mão na presença do seu Pai, bendizendo o nome dele, dizendo como ele é um Deus grande, louvando o nome dele, dizendo obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui nessa noite, Pai. Obrigado pela honra de estar na tua casa, podendo celebrar da tua santa ceia e fazer aquilo que o Senhor nos pediu de maneira tão especial. É isso que você pode entregar na presença desse Deus nessa noite, porque entenda que existiam algumas situações que eram culturais naquela época, assim como hoje. Eu já exemplifiquei para você determinadas coisas, que por exemplo, quando nós somos convidados, é bom nós não chegarmos de mão vazia na presença do anfitrião. Que não é bom, não é de bom tom chegar naquele lugar sem levar nada. E existiam alguns termos, algumas situações culturais naquela época que não se perpetuam até os dias de hoje no nosso convívio social, mas que naquela época era algo muito comum. E dizem aqueles estudiosos, aqueles que estão contemplando a palavra de maneira mais aprofundada, que se hoje você viajar, por exemplo, para o Oriente Médio, chegar naquele lugar e apresentar para aquelas pessoas que lá estão de maneira equivocada, de maneira até sem grande discernimento, a sola do seu sapato. Aí você me pergunta, como assim apresentar a sola do meu sapato? Por exemplo, quando nós cruzamos as pernas assim, nós deixamos a sola do nosso sapato expostas para alguém que está ao nosso lado. Nós deixamos a sola à vista daqueles que estão conosco. E entenda que culturalmente, como aquilo que era praxe naquela época, você fazer isso era um verdadeiro absurdo. Era quase que um xingamento, algo assim, que você ofendia profundamente a pessoa que conseguia ver a sola do seu sapato. Existia também algo que era praxe naquela época, que quando você convidava alguém, e isso se perpetua até os dias de hoje, quando você era convidado, por exemplo, para comer, para ceiar na casa de alguém,
denotava que aquela pessoa tinha uma certa intimidade com você. Porque, afinal de contas, eu quero crer que você não chama qualquer um para ir até a sua casa, sentar na sua mesa, dividir momentos de comunhão, dividir ali do prato de comida junto contigo. Eu quero crer que aqueles que entram na sua casa têm intimidade com você. As pessoas que vão até a sua casa e dividem a mesa, dividem um jantar, um lanche, um almoço, são pessoas com quem você tem uma certa familiaridade. São pessoas com que de repente você pode se assentar à mesa, dividir ali momentos agradáveis. Você não chama qualquer um para se assentar à sua mesa. As pessoas que chegam até ali são pessoas que verdadeiramente têm uma comunhão, uma troca com você. E nessa noite eu falei para você que nós vamos celebrar a Santa Ceia, que alguém te convidou para estar aqui e que uma pessoa muito especial te chamou para estar na casa dele nessa noite. E eu falei também que só pessoas especiais são convidadas a estarem junto contigo à mesa. E com Deus não é muito diferente. Ele chama aqueles que ele chama de amigos para estarem junto com eles à mesa. Ele chama aquele que ele chama de discípulo para estar junto com ele à mesa. Você nessa noite respondeu ao chamado do seu Pai para se assentar junto à mesa com ele. Assim como foi dito na abertura do culto, mesa é lugar de intimidade. E não sei por qual motivo, eu não sei como dizer isso, mas você é um íntimo de Deus. Você é um íntimo de Jesus Cristo, pois Ele te trouxe até aqui para ceiar, para sentar junto à mesa com Ele. E ao ser dito para você que de repente você é um íntimo de Deus, você não entende muito bem, porque se você entendesse que você é íntimo daquele que é grande e poderoso, você já estaria com as suas mãos levantadas para glorificar aquele que te convidou, porque Ele não é um rei qualquer, Ele não é um homem como outro qualquer, Ele é aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, pelo amor de Deus, abre os seus lábios nessa noite e começa a exaltar aquele que vive, que reina e que é poderoso, pois Ele te fez um convite especial. Existe algo que Deus quer falar contigo hoje. Existe algo que Deus te constrangeu até vir à casa dele. O Espírito Santo trabalhou na sua vida e fez algo especial por você, que foi te convidar a estar junto da mesa, junto com ele. Não é um momento qualquer, não é um momento como um outro, não é uma situação que se repete assim constantemente. Existem muitos que gostariam de se assentar na mesa de um rei que jamais numa vida terá a oportunidade de fazer isso. Nós por vezes olhamos aqueles jogadores de futebol que estão na terra dos sheiks, assentados, cobertos de ouro, mas aqueles homens que lá estão, eles não têm a vida eterna como você vai ter um dia. Aqueles homens que lá estão amontoando tesouros aonde a traça pode corroer. Diferente de você que nessa noite foi convidado a se assentar junto com um rei, junto com aquele que te entregou a vida, junto com aquele que fez algo por você. Foi por mim, foi por esse irmão que está do seu lado, e você persiste e insiste em não glorificar o nome dele. Existe algo que esse homem que é eterno fez por você e por mim. E ele foi além. Naquele dia ele fez algo especial pelos discípulos dele. Ele olhou para aquela situação e eu disse para você que expor a sola do sapato, expor a sola do pé para aquele que estava perto de você era um insulto. Eu disse isso sim ou não? Sim. Não, responda. Eu disse isso sim ou não? Sim. Entenda que o que era então você pegar no pé de uma pessoa e limpar o pé dela? Se apenas demonstrar a sola já é um insulto, imagina pegar nos pés de alguém. Imagina se dobrar e se curvar na presença de alguém e falar, não, pode deixar que seus pés eu mesmo limpo. Entenda que dentro de uma casa naquela época, existia uma hierarquia, assim como é de repente na empresa onde você trabalha. Tem o gerente, o vice-gerente, o diretor e assim por diante. Dentro de uma casa, existia também essa dinâmica de trabalho. Dentro da casa existia, por exemplo, o mestre-sala. Aquele mestre-sala que conta na Bíblia a história do primeiro milagre de Cristo, quando ele transforma a água em vinho, que o mestre-sala pergunta, olha, como pode? O mestre-sala era o topo da hierarquia. O mestre-sala era aquele responsável pelo salão, era o responsável por organizar tudo. E era, se eu posso dizer assim, o chefe de cerimônia. E aí você vai andando nas escalas hierárquicas até chegar naquele que era ralé, naquele que era chamado de escravo, naquele que era menosprezado até mesmo pelos empregados da casa. Quando chegava alguma visita em determinado lugar, ele, olha, chama aquele lá, aquele que eu nem sei o nome, aquele menor de todos, para limpar os pés desses aqui que chegaram. Chame aquele que está lá excluído, colocado de lado, para limpar o pé desses homens que aqui chegaram, porque eu
eu não vou tocar nos pés desse aqui que acabaram de chegar. Eu não vou tocar porque isso é um insulto muito grande. Isso é algo que eu não faço. E aí o dono da casa chamava o empregado, chamava aquela pessoa, aquele servo, aquele escravo, e aquele escravo vinha, se curvava na presença dos visitantes e começava a limpar os pés daqueles homens. Era uma posição de total desonra. Era uma posição que ninguém queria fazer. Ninguém queria ser aquela pessoa que se curvava e se colocava aos pés dos outros para limpar os pés daquele que chegava na casa. Mas depois você pode ler junto com essa pessoa aí que você trouxe na igreja nessa noite, na sua casa, acerca desse capítulo 13. Porque no verso de número 4 diz que eles estão ali jantando, mas que em um determinado momento Jesus, aquele que era o chefe de todos, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E não apenas fez isso, em seguida Jesus coloca uma água e começa a limpar os pés daqueles que estão na casa comendo. Jesus, ele tem ali um ato, porque afinal de contas eu disse para você que aquele que limpava o pé dos outros era a ralé da casa. Era aquele que não tinha honra, era aquele que não tinha nem participação em nada do que acontecia. Porém, Jesus Cristo aqui nesse momento estava falando algo para os discípulos dele, e está falando algo para mim, está falando algo para você. Jesus Cristo está dizendo, olha, apesar de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu me faço servo de vocês, eu me curvo na sua presença, eu tomo um lugar de maldição, eu tomo um lugar daquele que ninguém quer fazer, para limpar os pés de vocês nessa noite. Eu me dou como sacrifício para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Eu me coloco na brecha para limpar os pés de vocês, que é algo que ninguém quer fazer. Eu faço aquilo que ninguém quer fazer. Eu me coloco como servo de cada um de vocês, porque ninguém vai fazer aquilo que só eu posso fazer por vocês. Existem pessoas que sim, são escravas para fazer isso, mas eu, Jesus Cristo, por opção, me coloco nessa posição para fazer algo por vocês. Isso não é diferente da cruz do Calvário. Jesus Cristo poderia pedir uma comitiva de anjos para livrá-lo. Jesus Cristo poderia pedir que descesse do céu o próprio Pai, mas ele disse, não, eu vou me dar por sacrifício por você, eu vou me dar em sacrifício por esse irmão que está do seu lado, porque eu quero, eu me dobro, eu me faço sacrifício na presença do meu Deus, para que você possa ter vida e vida em abundância. Eu não sei se mais uma vez você está entendendo o que está saindo desse altar, mas Deus se fez em sacrifício por você e por esse irmão que está do seu lado. Você não era digno desse sacrifício, me perdoe lhe dizer isso, mas Jesus Cristo, do seu alto trono, se inclinou e um dia viu um favor sobre a sua vida e resolveu se dar em sacrifício por você, tendo seu corpo moído, tendo seu sangue colocado à prova e derramado na cruz do Calvário. Eu não sei se você consegue entender isso, mas eu creio que não, porque se você estivesse entendendo, você estaria glorificando ao seu Deus de alguma maneira nesse lugar. Mas, por algum motivo, você prefere ficar com seus lábios cerrados. E eu não consigo entender o porquê. Porque entenda que Jesus Cristo ele foi demonstrando para os seus discípulos, olha, eu vou fazer por vocês por opção aquilo que os outros fazem por obrigação. Jesus Cristo ele começa naquele momento, eu li para você que ele tirou a vestimenta de cima. E eu estou falando para você de costumes daquela época que eram muitos, e todo gesto que Jesus Cristo tem durante a ceia significa algo que ele está falando para os discípulos dele. Quando ele tira a vestimenta de cima, ele está querendo dizer algo, porque naquela época a cultura e a maneira que era desenvolvida, as situações não eram como hoje em dia. Afinal de contas, você quando aluga um quarto em algum lugar, você chega lá, tem uma bela cama arrumada para você. Tem um travesseiro onde você pode repousar a sua cabeça. Tem um cobertor com que você de repente pode fugir do frio. Mas naquela época não era assim que funcionava. Os homens, ao chegarem em determinado lugar, não existia cama, existia uma esteira que era colocada no chão. Não existia travesseiro. E aí existe até uma passagem que Jesus Cristo fala, olha, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. E essa capa que existia, essa vestimenta de cima, era algo que servia, além de tudo, como uma comunicação social. Existe uma história que a Bíblia nos conta acerca de um jovem rico. Você conhece essa história do jovem rico? Amém.
que ele de longe consegue olhar e ver que vem um mestre. E Jesus de longe olha e sabe que ali tem um jovem rico. Como se deu essa comunicação? Através da vestimenta que eles usavam. Isso é um costume que perdura até os dias de hoje, porque afinal de contas, olhando a roupa das pessoas que estão ao nosso lado, a gente consegue mais ou menos denotar qual é a função que ela exerce. Se ela estiver uniformizada de cinza, você pode olhar e falar que ali vai um policial militar e assim por diante. Quando Jesus Cristo olha o jovem rico, ele viu uma túnica bonita, ele viu uma roupa de cima, que tinham cores diferenciadas. Naquela época, por exemplo, era muito difícil você conseguir o tingimento da cor azul. Essa camisa bonita que o irmão está usando aí, azul, naquela época seria muito difícil, porque era complicado, e posso deduzir eu que de repente o jovem rico estava vestido de azul. E Jesus, ao olhar, falou: olha, ali está um jovem rico. E ao jovem rico, ao olhar Jesus Cristo vindo pelo caminho, vendo a túnica dele, viu: olha, vem ali um mestre da palavra. E Jesus Cristo aqui, quando ele tira essa vestimenta de cima, ele está falando para aqueles homens algo especial que ele quer dividir comigo e contigo nessa noite. Eu disse para você que a vestimenta servia para forrar o lugar onde ele dormia e trazer um pouco de conforto. Servia para ele colocar a cabeça e servia para ele alcançar ali naquele momento um lugar para onde repousar a cabeça dele, ter tranquilidade. Quando estava muito frio, servia para ele se cobrir, por exemplo, e ali encontrar um momento de aconchego para passar a noite. Jesus Cristo, quando se levanta-se da ceia e tira a vestimenta de cima, ele está falando para os discípulos, para os servos, para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou tirar todos os meus títulos, eu vou tirar tudo aquilo que os homens me deram, eu vou tirar todo o meu conforto, eu vou tirar toda a minha capacidade de descansar, eu vou tirar tudo aquilo que os homens e que os céus me deram, porque eu quero servir a você, eu quero servir a esse irmão que está do seu lado. Quando Jesus Cristo tira a vestimenta de cima, ele está falando para aqueles irmãos que estão do lado dele: olha, eu vou fazer algo especial por vocês, por opção, não porque eu sou obrigado como os outros. Eu vou fazer algo porque eu, Jesus Cristo, me dou como sacrifício para você. Eu vou tirar minha vestimenta de cima, que simboliza os títulos, que simboliza o meu conforto, que simboliza o meu aconchego, que simboliza tudo aquilo que eu tinha no céu. Eu abro mão daquilo que eu tinha por sua causa. Eu abro mão de tudo que eu tinha por esse irmão que está do seu lado. Por amor, eu vou me dar em sacrifício na cruz do Calvário, eu vou me despir de toda a glória que o Pai me deu. E mais uma vez, eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando, porque se você estivesse entendendo o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez por você, você mais uma vez estaria com a sua mão levantada falando: Cristo, muito obrigado por ter vindo do céu, muito obrigado por ter se dado em sacrifício, muito obrigado por ter tirado tudo aquilo que os homens te deram e se dar por sacrifício por mim, e fazer algo que ninguém poderia fazer por mim. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós naquela noite. Jesus Cristo se entregou como sacrifício, e ele foi explicando para todos os seus discípulos, para todos os seus apóstolos, para todos aqueles que estavam junto com ele, através de uma simbologia, que ele ia se despir de toda a glória, que ele ia se despir de todo o título humano, para honrar a sua entrada, a minha entrada, a entrada daqueles homens no céu, para fazer algo que ninguém poderia fazer por você. E de repente ele te chamou nessa noite, te deu assim um motivo para você salmodiar na presença dele, que é se assentar na mesa junto com ele. E de repente você pensa: olha, eu não sou digno de me assentar na mesa junto com Cristo. E a notícia triste que eu tenho para te dar é que realmente nós não somos dignos de se assentar na mesa junto com Cristo. Mas por conta do sacrifício dele, é que nós nos tornamos dignos de se assentar na mesa junto com ele. Porque junto de Cristo naquela noite estava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, Bartolomeu, Judas, Tadeu e Judas. Aqueles homens, nenhum deles eram dignos de estar na presença de Cristo naquela noite. Existia inclusive um que resolveu por trair o Cristo. Existiu um que resolveu por tomar um plano diferente. E Jesus Cristo, você depois pode ler o texto, ele pega um pão, molha no cálice e entrega para Judas. Judas é o primeiro a receber da ceia. Judas é o primeiro a receber do cálice, a receber do pão, como se Jesus estivesse falando para ele: olha, ainda dá tempo de você se arrepender.
O meu corpo está aqui, o meu sangue está aqui. Ainda há tempo de você retroceder na sua decisão e fazer algo diferente. E comigo e contigo nessa noite não é muito diferente. Você de repente chegou na casa do seu pai achando que você não é digno e realmente você não é. Mas Deus fala para você nessa noite, olha, se você receber aquilo que eu estou te dando, ainda há tempo de você se arrepender. Se você receber aquilo que eu vou derramar na tua presença, ainda há tempo de você se arrepender. Se você receber o meu sacrifício na cruz do Calvário, ainda há tempo de você se arrepender. Se você receber o meu corpo moído, ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você mudar o seu plano e fazer algo de diferente na presença desse Cristo. E o verso que nós lemos diz assim, ó: assim tendo recebido um pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Eu falei o nome de alguns homens que estavam assentados junto com Cristo à mesa, sim ou não? Sim. Eu falei junto conosco nessa noite o nome de cada um deles. E esses homens que cearam junto com Cristo, que tiveram a honra de se assentar na mesa junto com Ele, uma parte, quando Jesus saiu daquele lugar, foi junto com Ele para orar, para buscar a Deus e para subir o monte. Alguns daqueles homens que cearam junto com Jesus Cristo acharam por bem seguir os passos de Cristo e ir junto com Ele para o lugar aonde Cristo ia. Mas um desses homens participou da mesa junto com Cristo, ceou junto com Cristo, viu tudo que Cristo apresentou naquela noite de maneira simbólica. E esse homem, assim que recebeu o pão, logo saiu. Aquele homem, diferente dos outros que resolveram seguir o passo de Cristo, resolveu seguir o caminho dele, fazendo o que bem dava na mente dele. Ou seja, o que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que nós temos que nos assentarmos na presença desse Cristo, ceiarmos juntos com Ele, mas que existe algo que nós devemos fazer após a ceia. E essa decisão do que fazer após a ceia, cabe a você decidir o que você vai fazer. Se você após a ceia vai seguir os passos de Cristo, vai subir um monte junto com Ele, orar e buscar a face de Deus, ou se você, logo que receber o pão, vai sair da presença dEle. E não adianta ficar olhando para mim com esses olhos esbugalhados, com essa boca fechada, porque essa decisão pertence somente a você, não a mim. O que você vai fazer após celebrar essa ceia é algo que Cristo te dá como opção. Se você vai receber o pão e logo vai sair da presença dele, seguir o seu caminho, fazer o que lhe der na telha e de repente nem procurar honrar aquilo que Cristo fez por você. Ou se você vai fazer como aqueles outros homens, que quando Cristo fala, olha, vamos comigo subir um monte, você vai subir. Amém. Amém. Glória a Deus. Pela resposta eu posso deduzir que poucos vão subir um monte com Cristo. E aí eu vou dar uma nova oportunidade para que de repente você possa cumprir e trazer ao seu coração um compromisso com Cristo. O que você vai fazer após a ceia? Você logo vai sair da presença de Cristo ou você vai seguir os passos de Cristo? E o silêncio perdura. Eu vou lhe dar mais uma chance, porque eu creio que eu estou diante de pessoas que vieram até a casa do Pai, porque tem um desejo no coração de contemplar a face dele. Eu creio que tem pessoas que desejam ser consertadas por esse Pai. Eu creio que eu estou diante de pessoas que têm o desejo de seguir os passos de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto mais uma vez, ao término da ceia, você vai seguir o seu caminho ou você vai seguir os passos de Jesus Cristo? Nós temos uma semana toda pela frente aí para guerrear, para fazermos aquilo que há de ser feito. E eu creio que você, se Jesus Cristo for para o vale, você vai para o vale com Cristo. Se Jesus Cristo subir um monte, você vai subir um monte junto com Cristo. Eu posso ouvir um glória por conta disso. Se Jesus Cristo se enfiar no meio do oceano, você vai para o meio do oceano junto com Jesus Cristo. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Se Jesus Cristo te levar de repente para um lugar onde você não quer, você vai seguir. Porque é melhor nós estarmos com Jesus Cristo num barco balançando
trabalhando do que dentro de uma mansão sem a presença dele. Eu não sei qual é a sua decisão, mas Deus vai trabalhar no seu coração para que você possa seguir os passos de Jesus Cristo. Se você tem um desejo de, após a ceia, continuar andando com esse Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa noite a levantar as suas mãos aos céus e dizer para Deus ouvir: Cristo, eis-me aqui nessa noite, porque eu quero seguir os seus passos. Eu quero andar junto contigo. Isso, querida, é uma opção sua. Glória a Deus. Você aceitou o convite do seu pai de vir até a casa dele nessa noite? Você aceitou aquilo que Jesus Cristo, que o Espírito Santo colocou no seu coração, e você vai ceiar na presença desse Deus. Agora, o que você vai fazer depois? Hoje, entenda bem, é uma noite de Santa Ceia. Hoje não é uma noite qualquer. Hoje é uma noite de apertar os parafusos. E o Espírito Santo pergunta para mim, o Espírito Santo pergunta para você: o que você vai fazer? Você vai seguir os passos de Cristo? Ou você logo vai sair da presença dele? Nessa noite você vai receber de maneira simbólica, e eu quero convidar os meus irmãos a virem até aqui, para que nós possamos distribuir os cálices, distribuir a ceia nessa noite. Você vai receber o pão e um cálice, que simboliza apenas o corpo de Cristo que foi moído na cruz, que simboliza o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E enquanto os meus irmãos aqui vão servindo, pode, por favor. E você for recebendo aí no seu lugar, eu queria que você fizesse isso de maneira que você trouxesse à memória o Cristo ungido. Que você trouxesse à memória o sacrifício na cruz do Calvário. Que você trouxesse à memória aquilo que foi feito por você e por mim e que ninguém mais poderia fazer. Porque afinal de contas, Jesus Cristo, ele teve o seu corpo moído na cruz. Jesus Cristo passou por momentos de terror naquele lugar. Jesus Cristo, ele se deu por sacrifício e ele não precisava. Jesus Cristo tinha uma comitiva no céu que poderia responder o chamado dele, mas por algum motivo ele resolveu se fazer sacrifício por você e por mim. Jesus Cristo teve seu corpo moído. Jesus Cristo foi humilhado naquela cruz. Jesus Cristo teve a sua nudez exposta. Jesus Cristo foi colocado à prova e em momento nenhum murmurou. Jesus Cristo foi colocado naquele lugar por sua causa e por minha causa. Aquela cruz foi preparada para você, aquela cruz foi preparada para mim. Mas Jesus Cristo, de maneira sacrificial, se deu no seu lugar e no meu. Você já recebeu aí os seus elementos? Então, por favor, pegue o pão. Esse pão que simboliza o corpo moído de Cristo na cruz do Calvário, simboliza aquele corpo que foi colocado como maldição em nosso lugar, pois o nosso Deus Todo-Poderoso desceu do céu, se fez homem, se deu como sacrifício por você e por mim. Ele fez algo por você que ele fez por amor, ele fez algo por você. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero te convidar nessa noite a começar a agradecer por aquilo que Cristo fez por você, porque isso eu também não posso fazer por você. Exaltar o nome de Cristo pelo sacrifício que ele fez, quem pode fazer isso é você e não eu. Exalte ao Cordeiro que é vivo e poderoso. Comece a engrandecer o nome daquele que se deu em sacrifício por você e por mim. Coloque diante de ti, coloque nos seus lábios um louvor de gratidão pelo corpo que foi moído na cruz do Calvário, por aquele corpo que tomou chibatadas, por aquele corpo que levou uma coroa de espinho na cabeça por você e por mim, por aquele corpo que sangrou, por aquele corpo que teve dentes e ossos, que teve quebras e mais quebras por você e por mim. Santo é o teu nome. Exalte ao nome desse Cordeiro Santo, porque não há outro. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai, salmodiando na Tua presença, agradecendo, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, Pai.
por aquilo que o Senhor fez, Pai. Porque Deus Todo-Poderoso, o Senhor se deu em sacrifício por nós. O Senhor teve o teu corpo moído, Pai. E esse pão, Pai, simboliza, Pai. Esse pão, Pai, é algo que nos traz à memória o teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. E nós, Senhor, engrandecemos teu santo nome, Senhor. Glórias ao Cordeiro Santo. Exaltado seja nas alturas aquele que se deu em sacrifício por nós. Pai querido, Senhor, o seu nome seja colocado nas alturas pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos por aquilo que o Senhor fez por nós, por amor, Senhor. Nós queremos, Pai, louvar e agradecer teu santo nome nessa noite, Pai, fazendo isso em sua memória, Pai, comendo, Pai, desse pão, Senhor, para que nós possamos nos lembrar, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós e que de maneira sobrenatural nos deu acesso, Pai, à sala do trono do Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esse pedaço de pão, em nome de Jesus. Você pode participar do pão. Glória a Deus. Aleluia. Abra com cuidado aí o seu cálice. Aleluia. Glória a Deus. Damos graças. Aleluia. Eis aqui, Pai, o teu cálice, Senhor. Glória a Deus. Eis aqui, Pai, esse cálice que simboliza, Senhor, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. Deus querido, Pai amado, nesse sangue nós somos lavados, Pai, nós somos remidos, Senhor. Nós somos perdoados pelos nossos pecados, Pai, por conta desse cruz que foi vertido na cruz, desse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. Senhor, se não fosse por esse sangue, Pai, se não fosse pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai, que o Senhor fez, Pai, para cada um que aqui está nessa noite, Pai, nós, Deus Todo-Poderoso, não poderíamos orar, Pai, não poderíamos adentrar na Tua presença, Senhor. Nós, Pai, não poderíamos ser chamados de filho, Pai, mas por conta do Teu sacrifício na cruz do Calvário é que nós hoje temos livre acesso à sala do trono, podemos adentrar na Tua presença, ser chamados de filho, Pai. E por conta, Pai, de tudo isso é que nós hoje somos curados, que nós hoje somos salvos, Pai, e que nós hoje, Senhor, podemos, Pai Todo-Poderoso, olhar para Ti do alto dos céus e Te chamar de Pai, Senhor. Nós hoje, Pai, temos um Pai Celestial que olha por nós, que nos enxertou na videira verdadeira, Pai, e que nós podemos adentrar no céu, Pai, naquele grande dia, Senhor. Nós Te damos graça, Pai, por esse cálice, Senhor, e fazemos isto, Pai, em Sua memória, Senhor. Em nome de Jesus, você pode participar do cálice. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, nessa noite. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer aquilo que Cristo fez por nós. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Ore aí para a vida desse irmão que está do seu lado direito. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite na tua casa, por esse irmão que está do nosso lado direito, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, trabalhe na vida dele, derramando da tua unção, derramando da tua graça, derramando do teu poder, Pai. Senhor Todo-Poderoso, que ele possa, Pai, ao sair daqui, Senhor, estar e se conservar na tua presença, Pai, andar e seguir os teus passos, Senhor, caminhar nessa semana debaixo da tua unção, debaixo da tua presença, que ele possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ter certeza da salvação dele, Pai, ter certeza que o Senhor é um Deus com ele em cada momento, Pai. Agora nós queremos orar por esse irmão que está à minha esquerda. Pai querido, Todo-Poderoso, trabalha com a tua cura sobre essa vida, Pai. Trabalha com a tua unção sobrenatural, trabalha com o teu sangue, Pai. Trabalha, Pai, com aquilo que o Senhor tem reservado no Espírito Santo para a vida dele, Pai. Que o Senhor possa derramar, Pai, sobre a vida dele, Pai, uma unção de revelação da tua palavra, uma unção, Pai, onde ele possa ouvir da tua voz, Senhor. Uma unção, Pai, que ao orar o céu pare para ouvir a oração dele. Que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a vida dele e que nessa
nessa semana ele possa caminhar em paz verdejante debaixo da tua presença, Pai. Solte a mão do seu irmão, erga as suas mãos aos céus, comece a agradecer por aquilo que Cristo fez na tua vida, comece a louvar e engrandecer o nome dele por essa noite que nós aqui estivemos, comece a dizer a Deus o quanto ele é precioso para você e o quanto você é grato pelo sacrifício da cruz, comece a dizer a ele que ele é bendito, que ele é digno de todo louvor, de toda adoração, comece a falar para ele o quanto você o ama, o quanto você anela pela presença dele, comece a exaltar pelo mover do Espírito Santo, pela presença da mesa, por aquilo que ele fez por nós. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que desceu até a terra, se deu em sacrifício por nós, Pai. O Senhor é um Deus que teve seu corpo moído, Pai. O Senhor é um Deus que sangrou por nós. O Senhor é um Deus que conquistou na cruz do Calvário tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Deus Todo-Poderoso, aquilo que nós temos de mais precioso hoje é a nossa salvação, Pai. De que adianta ter riqueza nessa terra se um dia, Pai, elas vão embora? De que adianta, Senhor, nós termos, Pai, carros, Senhor, nós temos pertence, Pai, se tudo um dia ficará para trás, Senhor? O mais importante que nós temos é aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, através de um sacrifício de amor, que é, Senhor, a nossa salvação, Pai, a salvação conquistada por Cristo Jesus. É isso que nós temos de mais precioso, Senhor. E Deus, Pai querido, nós hoje ceiamos junto contigo, Pai, recebemos do pão, Pai, que simboliza o teu corpo moído na cruz por nossa casa, recebemos, Pai, do teu cálice que representa o teu sangue, Pai, que foi derramado por nossa causa, Senhor. E Deus Todo-Poderoso, nos faltam palavras, Pai, para engrandecer teu santo nome por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nos faltam palavras, Senhor, para engrandecer aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, porque verdadeiramente nada que nós possamos falar, Senhor, vai chegar, Pai, à altura daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Não existe nada que nós possamos fazer, Pai, que vai, Senhor, nivelar, Pai, com aquilo que o Senhor fez por nós primeiro, Pai. Então, Deus Todo-Poderoso, o que nós oferecemos para Ti, diante de Ti, as nossas vidas, Pai. Nós te oferecemos o sacrifício, Pai, e o sacrifício sou eu na Tua presença, Pai, para que o Senhor nos conduza, Pai, para que o Senhor nos adestre, Pai, para que o Senhor nos tome pela mão direita e faça-nos, Pai, andar atrás dos Teus passos, Senhor, porque Deus, se o Senhor subir no monte, nós queremos estar no monte contigo. Se o Senhor descer no vale, nós queremos estar no vale junto contigo, porque, Pai, não existe riqueza, não existe lugar aprazível quando o Senhor não está, Pai. Quando nós formos trabalhar, ser conosco lá, Pai. Quando nós formos estudar, ser conosco naquele lugar, Pai. Quando nós formos em qualquer lugar, Pai, que nós possamos fazer a diferença onde nós venhamos a pisar, porque o Senhor pisou lá primeiro antes de nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse sacrifício na cruz do Calvário. Te louvamos e te agradecemos pelo teu convite de estarmos juntos na Santa Ceia nessa noite, Pai, na tua presença, Senhor. E agora, Pai, que nós estamos voltando para casa, Senhor, nos despede debaixo da tua presença, debaixo da tua unção. Redobra a tua guarda sobre nós, Pai, e consagramos a Ti essa semana que se inicia, Pai. Consagramos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos, para que o Senhor possa nos conduzir nessa semana que se inicia, Pai. Dá um sinal do teu favor para nós nessa semana, que nós possamos ver que verdadeiramente o Senhor é um Deus conosco, Pai. Que, Senhor, guarda de Israel, que o Senhor nos dê um sinal, Pai, visível, para que nós possamos ver. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que nós possamos chegar em casa, encontrar um ambiente no Teu Espírito Santo, possa fazer morada. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus te abençoe rica e abundantemente.